Chegamos a mais um Geração Mãe, tenho certeza hoje com um tema que gera dúvidas e insegurança em muitos casais. A dificuldade de ter um filho e os métodos de fertilização. Vamos explicar tudinho, como realizar o sonho de ter um bebê. Acompanhe. O problema pode estar na mulher ou no homem, quando partir para a fertilização em laboratório. Nossa equipe visitou uma clínica de reprodução para mostrar o passo a passo desse processo tão delicado e fantástico. Histórias de vida, a médica que queria ter um filho e acabou tendo 3 de uma vez. O casal que investiu na saúde para engravidar. Os dois emagreceram e continuam na tentativa de ter um filho. E o final feliz de Samuel e Eliane. Não precisa nem dizer, né? Basta a imagem. Engravidar naturalmente para a maioria dos casais é fácil, é normal, mas para outros não. É um sonho, é um objetivo difícil de ser alcançado. A ciência até pode ajudar, mas não garante que o processo será 100% eficaz. Nós vamos conhecer aqui hoje nesse programa algumas histórias. Vamos começar com uma amiga da gente aqui do nosso programa do Geração Mãe, que é um exemplo de persistência. A Flávia Vecchia é assim, sorri sempre, no coração o desejo de ser mãe. A gente iniciou no 2º ano de casamento. Começou a tentar realizar esse desejo, que já vem desde quando a gente se conheceu. A gente tentou por um tempo, aí fui fazer alguns exames para verificar se estava a saúde tudo ok, tudo certinho, e encontramos uma barreirinha aí, que deu um problema no espermograma do meu esposo, com baixa motilidade e quantidade. Já fomos procurar uma clínica, um profissional e iniciamos um tratamento. Consegui 2 embriões, tive uma gestação de uma bebê. Mas a história do casal teve um episódio muito triste. Foi até o 7º mês de gravidez, aí ela nasceu com um probleminha de má formação e veio a óbito com 1 semana de vida. Muitos teriam desistido, mas a consciência e a fé foram mais fortes. 1 ano depois a gente tentou novamente. Foi de novo implantado 2 embriões, só que dessa vez eu tive um negativo, não consegui engravidar. Foi depois desse resultado que o casal resolveu mudar de vida. Você pode não acreditar, mas esta era a Flávia e o marido. Os dois fizeram no ano passado uma cirurgia de redução de estômago. A autoestima melhorou, a saúde também, e o objetivo de vida se tornou ainda mais claro. Como não tinha assim, uma causa, você tem um problema de espermograma por isso. O único fator assim, alterado que tinha muito é a obesidade. Aí ele fez uma cirurgia bariátrica. 3 meses depois eu também fui, com indicação médica, foi para melhorar nossa saúde e no meu caso mais ainda forte desejo de uma gestação saudável, que não ia ser possível com a obesidade que eu estava. Estamos no peso ideal, alcançamos a meta e agora os médicos já liberaram, estamos tentando novamente, mas um pouquinho agora vamos tentar de forma natural, porque o espermograma dele melhorou o resultado, mas assim, o médico foi cauteloso. Vamos tentar, só que se não for possível, vamos também deixar a fertilização ali como uma possibilidade. Não sei ainda a hora correta que isso vai acontecer, mas que vai ter aí por aí logo, se Deus quiser, vai sim. Pode desistir não, tem que ser firme no propósito. Quando é a hora de procurar uma clínica de reprodução humana? Quais os tratamentos? Como funciona todo o processo? O nosso colunista do portal Geração Mãe, o Dr. Anderson Sanches de Mello, nos deu uma aula sobre isso. Vamos assistir? Hoje o que nós fazemos, o que nós orientamos é que o serviço de um especialista em fertilidade deve ser procurado a partir do momento que um casal não consegue engravidar, depois de 12 meses, mantendo relações sexuais regulares, em média 2 a 3 relações por semana, sem uso de nenhum método contraceptivo. Entretanto, se esse casal apresenta alguma doença, como por exemplo alguma alteração na ovulação, alguma alteração na quantidade de espermatozoides, esse tempo de espera deve ser de no máximo 6 meses, e se essas alterações foram muito intensas, o casal não deve esperar tempo nenhum e já deve procurar um especialista na área. O primeiro passo, antes da decisão da fertilização in vitro, é fazer exames de propedêutica, para você ver qual que é o problema que esse casal tem que não está conseguindo engravidar. De um modo geral, esses problemas de infertilidade eles podem ser divididos em 3 grupos principais. Alterações femininas, que inclui principalmente alteração na ovulação ou na permeabilidade das trompas. E as alterações masculinas, que são representadas principalmente pelas alterações do espermograma.
Dependendo do resultado desses exames, a gente então indica um tratamento para infertilidade, que em algumas situações não necessariamente precisa ser a fertilização in vitro. Os tratamentos de baixa complexidade incluem o coito programado, onde geralmente nós damos indutores da ovulação, vamos acompanhando com o exame ultrassonográfico o desenvolvimento dos folículos no ovário e quando esses folículos estiverem maduros pelo ultrassom, a gente então orienta o casal a ter relações sexuais. O outro tratamento de baixa complexidade é a inseminação intrauterina, onde você estimula o ovário para desenvolver em torno de 1 a 2 folículos e quando esses folículos estiverem maduros, também visualizados no ultrassom, a gente injeta espermatozoides preparados dentro da cavidade uterina. A fertilização in vitro e a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, a ICSI, para a paciente não muda. Nós geralmente administramos altas doses de medicamentos, vamos acompanhando com exames ultrassonográficos e quando esses folículos estiverem maduros, a gente programa a retirada dos óvulos pela vagina, através da captação. Nesse mesmo dia, o marido colhe o sêmen e no laboratório, então, a célula feminina, o óvulo, e a célula masculina, o espermatozoide, são juntados e aí a gente programa a transferência do embrião já formado in vitro para dentro da cavidade uterina. Nós trabalhamos com uma taxa de sucesso que não é igual a 100%. Os tratamentos de baixa complexidade eles estão associados com uma taxa de sucesso em torno de 10, 15%. Então, de cada 10 casais, em torno de 1, no máximo 2, vão engravidar naquele ciclo. Entretanto, essa taxa é cumulativa ao longo dos meses. No final de 6 meses, alguns casais, aí, em torno de 50% a 60%, conseguem engravidar com tratamento de baixa complexidade, o coito programado e inseminação intrauterina. Agora, a fertilização in vitro e a ICSI, a taxa de sucesso varia de serviço para serviço, mas em média de 30% a 40%. E essa taxa não é cumulativa. Cada tentativa é 30% a 40%. E não acabou não, depois do intervalo você vai conhecer todos os detalhes de uma clínica de reprodução humana e também a história de uma fertilização que resultou em trigêmeos. Já já. Parece um lugar feito especialmente para brincar e se divertir. A conceituada marca Tirol, há 45 anos no mercado, também está em Ribeirão Preto. Pais não precisam mais viajar para buscar roupinhas e calçados diferenciados. A Tirol fica no Boulevard. E não se preocupe, tem um amplo estacionamento bem em frente. A Ribeirão Pretana merece um ambiente confortável, que ela tenha espaço para ela parar o carro, tranquila. Esse é um passeio para a família mesmo, tem um espaço kids aqui para a criança brincar à vontade, enquanto ela desfruta da loja e tem o seu momento de compra, tem um jardim para ela tomar um cafezinho com a gente. Gestantes e mães de bebês, preparem-se para ficar encantadas. Temos as saídas de maternidades femininas e masculinas, os vestidinhos do tamanho P ao GG também, super práticos para colocar no seu bebê. E temos também a linha dos sapatinhos de pelica de cabra, super confortável para o pé do seu bebê. Tem tudo aqui, desde o tamanho recém-nascido até 12 anos para meninos e para as meninas a Tirol tem até o tamanho 16. Para as meninas que estão saindo da fase de criança, entrando na adolescência, a gente tem looks bem bacanas também, como esse, que dá para ir festinha de aniversário, que a gente sabe que tem várias agora, as mães buscam muito isso para passear, ir ao shopping, tem bastante coisa também, shortinhos, blusinhas de sedinha. E na Tirol você pode parcelar as compras em até 3 vezes. Se tiver o cartão do Clube de Vantagens Geração Mãe, ainda ganha desconto de 10%. Venha, traga as crianças e fique à vontade.
Na semana passada, eu e o Diego Vieira fomos conhecer uma clínica de reprodução humana. Fica dentro do hospital da UNAERP. É a clínica Ana Bartmann. Em determinado ponto aí dessa nossa visita, a gente teve que trocar de roupa, colocar roupa cirúrgica, né? Por causa do ambiente estéril, para não haver o risco de contaminação. A gente até registrou isso, achamos engraçado. Olha só como a gente ficou bonitinho. E a própria doutora Ana nos acompanhou nessa visita e explicou tudo. Veja só. Aqui é o nosso centro. É uma portinha, mas lá dentro é um mundo, então sejam bem-vindos, vamos lá. A gente começa aqui fazendo um primeiro atendimento do casal. Na verdade, o casal já fez todo o atendimento na outra unidade que a gente tem, ultrassom e tudo mais. Quando chega aqui, a gente já está com o casal preparado, pronto para fazer a fertilização. Então a mulher ela vai para o centro cirúrgico para fazer a captação dos óvulos. O homem vem para cá, então, para fazer a coleta do sêmen fresco, né? Então é uma sala totalmente dedicada a ele pode ficar o tempo que ele quiser. A gente pensou muito nessa questão da sala, então tem uma televisão com filmes, ele escolhe o tipo de filme que ele quer. Não tem revista, porque a gente acha que a revista não é adequada. E a gente fez um processo aqui que ele não precisa entregar o sêmen para nenhum funcionário, nenhuma funcionária, nenhum funcionário. Ele apenas, então, somente coloca dentro aqui dessa janelinha e aperta um botãozinho dizendo que ele terminou o processo. Esse laboratório é o laboratório de processamento de sêmen, tá? Então, quando o homem acabou de fazer a coleta, acende aquela luz, né? O Vitor sabe que já terminou então a coleta, então ele pega o potinho e aí ele vai fazer tanto a análise do sêmen quanto o processamento para fazer a fertilização ou a injeção intracitoplasmática. Aqui eu consigo fazer a capacitação espermática, onde que eu vou separar os melhores espermatozoides, né? Eu consigo selecionar os melhores espermatozoides para poder fazer a fertilização in vitro. Enquanto isso, o Vitor está recebendo os óvulos que vêm lá do centro cirúrgico. Eu coloco os óvulos no meio de cultivo, né, junto com os espermatozoides, e então essa placa vai para a incubadora, vai ficar em torno de 18 horas a 20. Após esse período eu checo quantos que conseguiram fecundar. A partir do momento que os gametas estão prontos, né, a gente tem duas possibilidades de técnica. A técnica de fertilização in vitro, que é a tradicional, em que a gente apenas e tão somente coloca o óvulo com uma quantidade de espermatozoides junto ao óvulo, tá? E existe a outra técnica, que é a injeção intracitoplasmática, em que a gente pega um único espermatozoide e injeta dentro do óvulo. Dentro da agulha tem o espermatozoide então vai ser injetado dentro do óvulo. Aqui é onde ele analisa os óvulos, né? Então quando chega o líquido folicular com os óvulos, ele então consegue identificar onde estão os óvulos. E aqui é o micromanipulador, então, onde ele faz a manipulação dos embriões e do óvulo e do espermatozoide quando ele vai fazer a injeção. Nesse laboratório aqui, a gente apenas tem, são os containers, né, de nitrogênio líquido, o Vitor vai mostrar para vocês. Nesses containers a gente então tem separado de um lado gametas, né, espermatozoide e óvulos, do outro lado embriões, né, e nós temos um container também que é um container chamado de container de quarentena. Então quando a gente tem dúvidas se a paciente tem alguma sorologia positiva, hepatite, HIV, então a gente coloca separadamente, porque a paciente que tem sorologia positiva, ela não pode ter os seus gametas nem os seus embriões misturados com os demais, né? Nesse container a gente armazena os gametas masculinos, né, os espermatozoides. São pacientes oncológicos que querem guardar o seu gameta antes de começar um tratamento de quimioterapia, radioterapia. Nesse container a gente armazena óvulos e embriões, né? São, no caso das pacientes que fazem quimioterapia, que querem guardar os seus óvulos antes de começar também o tratamento de quimioterapia, e os embriões, no caso, num ciclo de fertilização in vitro que teve uma quantidade maior de embriões e
ela guarda, ela armazena os embriões aqui. Quando a fertilização dá certo, pode resultar em um e às vezes até mais bebês. Uma paciente, que inclusive é médica, levou um susto na época em que conseguiu engravidar. Veja só agora a história de Karen Morejon. Nós fizemos várias tentativas naturais, né, durante 2 anos, né, e nada estava dando certo. E a minha ginecologista então nos encaminhou para uma investigação, que foi o que a gente fez. Aí nós descobrimos que eu tinha endometriose. Aí fizemos uma cirurgia, ficamos depois dessa cirurgia tentando vários meses naturalmente também, para ver se dava certo a concepção. E não deu certo, então nós fomos encaminhados para fazer o tratamento de fertilização in vitro. Seguimos todo aquele protocolo, né, dos exames que tem que fazer, coleta de embrião e posteriormente então a implantação dos embriõezinhos. A gente fez uma tentativa só e eu não estava achando que daria certo, porque geralmente não dá muito certo, né, nessas primeiras vezes. A gente escuta várias pessoas falando que tem que fazer várias implantações, né, vários procedimentos. E para nossa surpresa, nesse primeiro exame já veio positivo, um positivo bem alto, né? E aí foi que a gente viu que estávamos grávidos. Eu imaginava assim, que como colocou 2, poderia no máximo ser 2, né? Pelos primeiros exames controles, pelo primeiro ultrassom, se detectava somente um embrião, né? E tudo bem, eu estava super feliz, um filho tá ótimo, né? Nem esperava ter mais que um. E o meu esposo que ficou um pouco triste, nossa, mas e o outro, o que aconteceu com o outro, né? E eu falei, não, mas um tá bom, tá feliz. E aí quando deu acho que umas 4 semanas, a gente fez um exame controle e o outro embrião tinha vingado, né? E aí foi aquela surpresa para todo mundo, ele ficou super feliz, eu fiquei feliz, mas eu fiquei mais angustiada porque eu tinha medo, né, de uma gestação gemelar, como seria a prematuridade, e eu mesma dar conta, né, de 2 crianças, imagina só. E num terceiro exame controle, quando já estava acho que com, não lembro ao certo, umas 8 ou 10 semanas, que foi visualizado que tinha uma terceira cabecinha. E aí essa terceira cabecinha quase me enlouqueceu, porque eu falei, como, né, que coisa aí. No mesmo dia já fiz outros exames que confirmaram que realmente, então, um dos embriões tinha se dividido. Uma que é gemelar, né, univitelinas, e a outra que não é. E elas nasceram bem, com 34 semanas, nasceram super bem. À medida que as coisas foram evoluindo, é um crescendo, né, todo dia. Várias identificações que uma tem conosco ou com meu marido, isso é bonito de ver. Mudou toda a vida de vocês? Absolutamente, em tudo. Faria de novo? Ah, eu faria sim. Depois do intervalo tem mais uma história de final feliz. Um casal, paciente do Dr. Anderson, que nos deu entrevista lá no primeiro bloco, nos mostra as 2 princesinhas que vieram da fertilização. E tem mais uma parte do quadro Mães que Empreendem. Espere aí. Rede Drogão Super, mais de 70 farmácias espalhadas por várias cidades. Sempre tem uma perto de você. A nossa parceria continua. Ao comprar em qualquer uma das lojas, você sempre economiza, tanto em medicamentos quanto em perfumaria. Basta ter o cartão do Clube de Vantagens Geração Mãe. Ao apresentá-lo no caixa, o desconto para medicamentos genéricos é de 35%. Os que não são genéricos recebem 20%. E a economia é de 10% em qualquer item da perfumaria ou para produtos que não exijam receita médica. Aproveite! Vem aí o Bazar Chita Chique. Roupas femininas e masculinas, calçados, artesanato, utensílios domésticos e praça de alimentação. Dias 28 e 29 de abril no Salão Paroquial da Igreja Estigmatinos, das 10 da manhã às 9 da noite. Prestigie!
Vamos falar agora do quadro Mães que Empreendem. Uma empreendedora, agora grávida, nos escreveu, queria melhorar a sua empresa e ela foi selecionada através aqui do nosso programa no ano passado. E agora ela está sob a orientação da Master Coaching Heloísa Pedrosa. Vamos conhecer? Eu sou da PD8 Distribuidora, meu nome é Dileia Borges. A gente trabalha aqui com atacado e varejo, mas o nosso forte é atacado, a gente atende Ribeirão Preto e região. Nessa condição que eu me encontro grávida, a preocupação é como gerir o negócio, né, após o nascimento do bebê. Eu já estou no mercado há 10 anos, eu já tenho uma experiência, meu negócio já está andando, mas estamos estagnados. Então o que acontece? A gente tem que ir para frente, trabalhar com lucratividade, com rentabilidade. Estava perdida, que eu falei, meu Deus, grávida, e agora? Como que eu vou fazer, entendeu? Porque no momento que você está grávida, você fica muito emotiva, aí você fala, meu negócio, mas o seu negócio também depende dele para ganhar dinheiro, né? Aí fiquei desesperada. Quando eu vi na TV que tinha a coach, a Heloísa, que poderia ajudar, então me inscrevi na hora. Então, assim, já tá ficando bem mais claro para mim, né? Porque administrar a equipe, administrar tempo, como vai ser com o bebê, entendeu? Então, tudo isso mexe muito com a cabeça da gente. Hoje vocês ouviram os desafios que a Dileia, né, está vivenciando. Talvez você comece a entender que os desafios da Dileia são, primeiro, referenciados a um outro momento, né, do ser mãe. Ela está grávida, né? Então, ela está realmente aí no processo de viver, né, a gestação e a chegada do neném. Então, a Dileia, ela está vivendo, em primeiro lugar, uma transformação na pessoa dela, né? Da mulher que é solteira, casada, enfim, e que agora vai se tornar a mãe. Diferente da Débora, não é? A Débora já é a mãe, tá com o filho dela um pouquinho maior. A Dileia tem, então, em primeiro lugar, uma transição dentro dela, de como ela lidar com essas incertezas. Percebeu um pouco do toque de ansiedade que ela está? Ou seja, são muitas ideias, são muitas dúvidas, é um mundo novo que ela tem para enfrentar. Mas o que é novo no caso dela? Aquilo que ela faz com a empresa em si não é o que está realmente sendo o novo. O novo é como tornar essa liderança mais eficiente em relação a pessoas e fazer com que a chegada do filho dela se concilie de uma maneira a ela ter confiança de que o negócio caminha e sem as mãos dela o tempo todo e que ela pode também cuidar da criança, fazendo disso um momento para ela e para o filho, ok? Anote os próximos desafios. Obrigada por todas as perguntas que vocês têm enviado e acompanhe os nossos quadros. Voltamos a falar da fertilização in vitro. O Dr. Anderson Sanches de Mello, nosso colunista, que nos deu entrevista no primeiro bloco, explicando passo a passo como é que funciona esse processo, acompanhou um casal, o Samuel e a Eliane, e eles conseguiram engravidar e há um mês têm nos braços dois presentes da ciência, a Manuela e a Alice. Veja como foi essa trajetória. Nós estamos juntos há 11 anos, né? Uma linda história de amor aí que vem há muito tempo. E antes do nascimento das meninas, a gente vinha tentando há 2 anos. Detectamos que, por fator masculino, a gente teria algumas complicações que teria que partirmos para a fertilização in vitro. Foram 2. A primeira nós fomos em uma outra clínica e acabou não dando certo. E gerou uma frustração muito grande, né? No primeiro tratamento, quando nós abrimos o resultado e foi negativo, foi muito triste. Mas, assim, a vontade de nós temos assim, um filho, né, filhos, era muito maior do que a frustração. Então a gente pediu a Deus uma nova oportunidade para conduzir novamente todo esse processo e graças a Deus, na segunda acabou dando certo. A Eliane prefere apenas sorrir. Mais tímida, deixa a entrevista para o marido. Mas imagine só a ansiedade para saber o resultado do teste de gravidez. A gente fez numa sexta-feira, no domingo ia ser o Dia dos Pais e até não era a data correta, acho que nós estávamos com 11 dias e o correto acho que são 14, 15 dias. Nós realizamos, né, o teste, o beta, e eles informaram para nós que ia sair no final do dia, até às 19 horas. Só que eles não colocaram no sistema às 19 horas, eles foram colocar no outro dia, às 7 horas da manhã. E a gente passou, tipo, a madrugada, a gente mesmo sabendo que não ia entrar, assim, tipo, não é possível que eles vão colocar de madrugada, mas a gente ficou tentando. E aí nós acordamos bem cedinho e nós pegamos o computador, abrimos o site do laboratório e graças a Deus estava lá um belo de um positivo. Ela falava, será que é verdade? Será que é verdade?
E assim, não dava para acreditar. Falava assim, nossa, meu Deus, será que deu certo mesmo? Será que é isso? Uma gravidez desde o primeiro dia muito abençoada até o dia do parto. Nós fizemos o primeiro ultrassom, aí ela tinha 2 saquinhos gestacionais e aí a emoção foi maior ainda, aí foi uma alegria muito grande. Elas não choram, elas são bem tranquilas, elas são assim, o dia a dia delas é isso daqui, tranquilas, dormem bem, graças a Deus minha esposa está amamentando, isso era uma preocupação nossa. Acho que faltava isso para completar a nossa vida, a nossa união e graças a Deus está dando certo. Então, bem-vindas meninas, Alícia e Manuela. Amor tem de sobra para dividir entre essas duas. Ai, que emoção, né? E a gente torce para que todos que querem, que desejam ter filhos, que tudo dê certo, que consigam ter seus bebês, aumentar a sua família, porque filho é a melhor coisa que existe, é parte de nós, é a continuação da nossa história. E se você gostou desse programa, pode ver tudo de novo pelo nosso portal geraçãomãe.com.br. Assista, compartilhe nas suas redes sociais. Até sábado que vem. Tchau!